Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde você está. É um prazer estar aqui de volta com vocês, na Station de Houston, Texas. Hoje temos uma palestra com o título A Lei Básica da Harmonia Familiar, com base ao livro Namoro, Casamento e Maternidade, do mestre Masaharu Taniguchi. Vamos fazer a oração inicial, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu que as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa oração e essa palestra conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz aqui por estar voltando às palestras, né? E também porque hoje vai ter um relato importantíssimo. Vocês vão gostar muito. Não perca esse relato. Como eu falei, o tema é a lei básica da harmonia familiar. Também um tema muito importante hoje em dia. E sempre informe que as nossas lives estão no canal do YouTube, Station Houston. Se inscrevam, né? E deixem o like se gostaram do conteúdo. Então, como eu falei, hoje teremos um convidado especial, o senhor Francisco de Sales, de Rondonópolis, Mato Grosso, professor e fundador da Faculdade de Direito de Rondonópolis. Muito obrigado, Francisco de Sales, por estar conosco. Peço agora que nos conte seu relato de experiência. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu me chamo Francisco de Sales Almeida Mafra Filho. Eu sou divulgador da Seichonoye e atualmente sou presidente da fraternidade em Mato Grosso. Portanto, a fraternidade de Mato Grosso está sob a minha presidência e sob a minha coordenação. Eu fui convidado a contar um caso, né, dar um relato para a Seitonoye de Houston e fico muito feliz de Houston e dos Estados Unidos em geral, né? Fico muito feliz de poder passar para os senhores e as senhoras essa minha experiência. Tudo começou em 1983 em Belo Horizonte, quando eu tive um acidente de carro. Eu tinha 15 anos de idade e eu bati a cabeça na coluna do carro que tinha batido no poste a 70 quilômetros por hora. Isso gerou um traumatismo craniano, um traumatismo crânioencefálico generalizado, com edema cerebral também generalizado. Eu passei por um início de descerebração, passei por um processo de morte clínica por 3 minutos, mas voltei. E o início de morte cerebral que não se desenvolveu, portanto, eu acabei voltando para a vida. E o que eu quero contar para vocês é o seguinte: eu, quando eu estava clinicamente morto, né, quando eu estava morrendo, sem cérebro e sem coração funcionando, eu tive aquela viagem astral, de que eles chamam de quase morte. E eu saí do meu corpo, eu abri os olhos e alguém me falou, eu acho que é o meu anjo da guarda, né, me falou assim: hoje é dia 13 de setembro, você teve um acidente, você está morrendo. E aí eu respondi. Aí eu saí do meu corpo, fui até o nível do chão do hospital, e olhei para cima e me vi deitado, ou seja, eu vi o meu corpo deitado na cama do hospital. E dei a volta na cama, olhando o corpo todo, de ponta cabeça. Ou seja, eu comecei vendo a cabeça, fui vendo o corpo, de baixo para cima, vi tudo.
Quando eu cheguei no pé, nos meus pés, do meu corpo, eu já estava no mesmo nível que o corpo, e eu falei assim com essa voz: eu, eu sou muito novo para morrer, eu só tenho 15 anos. E aí a voz respondeu: deixa de ser bobo, sou, você vai para o céu. Aí eu falei: ah, então tá, então se eu for para o céu, eu quero, eu aceito. Nisso, quando eu aceitei a morte, vamos dizer assim, eu vi a minha mãe e a minha avó ao lado do meu corpo chorando, porque eu estava morrendo, e pensei: coitados, eles vão sentir a minha falta, só que eu não posso ficar, eu tenho que ir. E fui. Nesse momento, eu olhei para a luz. Quando eu aceitei a minha morte, eu olhei para a luz. E quando eu olhei para a luz, eu passou pela minha mente toda a história da minha vida até então, o que que eu tinha passado até então, o que que eu tinha vivido até então. E eu lembro que eu cheguei à conclusão: gente, para que tanta competição se no final das contas nós estaremos todos aqui juntos no mesmo lugar, no mesmo plano. E com essa ideia, eu me voltei para a luz. Ou seja, não vi mais corpo, não vi mais ninguém, só vi a luz. E essa luz, ela ia me abraçando, ela ia me envolvendo, até um ponto que eu cheguei que eu era totalmente luz. Eu era a luz. Eu sou luz. E eu tive essa sensação quando eu estava fora do meu corpo. Aí o que, que aconteceu? Eu saí. Eu já estava já na luz quando eu vi um corpo. E desse corpo saía a luz. Esse corpo era a fonte da luz. E esse corpo era o corpo de Jesus Cristo. E eu percebia que tinham outras pessoas na mesma situação que eu que estavam chegando ali naquele momento. E elas entravam no corpo de Jesus. E o corpo de Jesus, ele vai atraindo a gente entra no corpo dele. Só que quando eu cheguei, que eu fui entrar, que eu fiquei cara a cara com ele, ele falou: ainda não. Quando ele falou ainda não, toda aquela leveza, toda aquela natureza de luz, toda aquela coisa boa que eu tinha, acabou. E eu ganhei um peso físico. E aí a sensação que eu tive foi que eu estava caindo de um prédio de 50 andares, 100 andares, não sei. Eu estava caindo, porque eu tinha peso e eu estava caindo. E foi terrível, terrível, terrível. A leveza da subida, a satisfação de ir encontro à luz, se transformou num pesadelo, porque eu tive a impressão de que eu estava caindo no inferno, de tão ruim que foi a volta. Aí, o que, que aconteceu? De repente, as luzes se apagaram, ficou tudo escuro novamente. Ou seja, eu voltei para o meu corpo. Só que tem uma diferença. Por que, que quando eu saí do corpo, que eu estava indo para a luz, eu vi tudo? Eu vi o corpo, vi os detalhes do corpo, vi a minha mãe, vi a minha avó, vi todo mundo, vi a cama do hospital. E fui para a luz. Quando eu aceitei a vida e a morte e fui para a luz, o anjo falou: você vai para o céu. Aquilo era tudo maravilhoso, só que na volta eu não vi nada. Aí eu fiquei pensando: gente, como é que aconteceu? Por que eu não me vi voltando para o corpo? Aí o mês passado eu estava fazendo o meu memorial da CEV, que é Centro de Estudos e Educação da Vida, da Seitonoye, e eu tive essa exata noção. Eu não me vi voltando para o corpo, porque o corpo não existe. Só existe Deus e nós somos Deus. Só existe luz e nós somos luz. Portanto, eu não deixei de ser luz. Eu não deixei de ser espírito, porque hoje, estudando a Seitonoye,
eu aprendi exatamente. Nós somos espírito, nós somos luz. E o corpo é só uma vestimenta que a gente utiliza para fazer a obra de Deus aqui. E aí eu me perguntei muitos anos, muitas vezes eu me perguntei, meu Deus, por que que eu voltei a esta vida? Por que que eu voltei a esse corpo se eu já estava no mundo espiritual? E se eu já passei por tudo? E se o senhor falou que eu ia para o céu, por que que eu voltei para a terra? Só que estudando a Seitunoye, fazendo Shinsokan, fazendo a Sutra, lendo a Sutra, lendo os livros da Seitunoye, eu descobri eu já estou no céu. Eu estou no céu. Eu e todos os senhores e todas as senhoras já estamos no céu. Ou seja, já estamos no mundo perfeito de Deus. Esse era basicamente o meu relato no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Francisco, por seu relato realmente inspirador. E desde que eu ouvi pela primeira vez, fiquei entusiasmado para que também contasse aqui na nossa Associação de Houston. Com certeza ele vai ajudar muitas pessoas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, senhor Francisco. Muito obrigado. É com alegria que estamos aqui reunidos para refletir à luz da filosofia da Seishonoye sobre a harmonia no lar e o verdadeiro sentido do casamento. Porque o nosso lar é a base da sociedade e onde a paz dentro de casa há também saúde, prosperidade, felicidade, harmonia, etc. Né? Mas para que essa paz seja verdadeira, é preciso que marido e esposa vão além do simples fato de estarem casados, né? O mestre Pastor Taniguchi nos ensinou que a felicidade verdadeira surge quando compreendemos a verdade, né? A verdade com V maiúsculo. E colocamos essa verdade em prática no dia a dia. E é isso que vamos buscar aqui compreender e vivenciar essa verdade. Por quê? Porque somos filhos de Deus, perfeitos. E quando reconhecemos essa perfeição em nós e no outro, tudo se transforma. Você vê como é importante a gente reconhecer a perfeição na nós mesmos, mas também no outro, né? Aí as coisas começam a se transformar, começam a melhorar na nossa vida. Vamos juntos refletir sobre o verdadeiro significado do casamento e como podemos recomeçar com uma nova postura mental. Aqui a gente trabalha muito esse fato de estar sempre revisando qual a nossa postura mental em tudo que a gente faz, né? E evidentemente que possamos praticar a meditação de Shinsokan para fortalecer essa consciência divina em nosso lar. Então, uma das coisas que a gente vamos conversar hoje aqui é respeitar a individualidade no casamento. Que cada pessoa tem a sua própria forma de pensar, de sentir e viver. Então, no casamento, é fundamental que haja respeito por essa individualidade. Amar não é controlar, não é mudar o outro, é aceitar, compreender e crescer juntos. O mestre Taniguchi dizia que onde há respeito mútuo, nasce a verdadeira harmonia. Muitos casais vivem juntos, mas não se enxergam de verdade. Que pena, né? Não basta apenas dividir o mesmo espaço físico, é preciso haver comunhão espiritual. E isso é possível quando ambos reconhecem
que o outro também é filho de Deus. Com esse olhar, o que antes gerava conflito passa a ser fonte de aprendizado, crescimento. Também devemos ver que o amor não pode se basear apenas no material. O amor verdadeiro não se sustenta em aparência, paixão passageira ou interesse material, de forma alguma, né? Quando o casamento é baseado em motivações egoístas ou superficiais, ele vai se fragilizando com o tempo, né? Então, o interesse físico, por exemplo, o, o interesse financeiro, ou até pressões externas não sustentam uma união. É preciso ter coragem para refletir sinceramente sobre os reais motivos, né, que nos uniram, ou nos unimos, né? Que se houver um erro, que haja também arrependimento. Sincero. Não se culpe, mas desperte pelo que pode vir depois. Tudo melhor. O mestre fala que ele nos ensina que o arrependimento purifica a alma e abre portas para o renascimento. Porque mesmo às vezes que o início tenha sido equivocado, sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar com respeito, com pureza de intenção e com gratidão pelo outro. Essa é outra coisa que a gente aprende aqui. Ter gratidão pelo outro. Muito obrigado, né. Gratidão faz com que o quê? Que você tem gratidão pelo outro, você vai receber gratidão do outro também. Então essa mudança de postura mental transforma o lar em um templo de luz. E como passar a ter uma correta ideia sobre o casamento? Então a gente deve cultivar uma visão elevada sobre o casamento, né. Casamento é coisa séria. E não existe apenas para resolver problemas práticos ou satisfazer desejos terrenos, né. Que o casamento é uma missão espiritual. É a oportunidade que temos de crescer ao lado de alguém, apoiando e sendo apoiado. Olha a importância, né? Apoiando e sendo apoiado. A casa que compreende isso caminha junto com leveza, mesmo diante dos desafios. Você sabe que os desafios são imensos durante a vida. Então, se a gente não trabalhar um junto com o outro, como é que vai enfrentar os desafios, né? Essa consciência espiritual nos fortalece e nos guia nas decisões diárias, porque você sabe que você sempre tem decisões diariamente a fazer, né? Ter a correta ideia de casamento é entender que estamos unidos por algo muito maior, não é verdade? Como disse o mestre, o lar deve ser o reflexo do paraíso.
E esse paraíso começa quando alinhamos nossas intenções com a verdade divina. E o amor verdadeiro é aquele que visa completar a personalidade, né? Ele não busca apenas satisfação, ele visa completar e aperfeiçoar. Porque no casamento, um ajuda o outro a se tornar a melhor versão de si mesmo, a versão de si mesmo. Essa é a beleza do amor verdadeiro, ele não prende, ele liberta, né? Ele não exige, ele encoraja. Quando o marido e a mulher se veem como parceiros de evolução, né, espiritual e em todos os sentidos, tudo muda, tudo muda. Mas é preciso ver o outro como parceiro de evolução, né? Eles deixam de aportar erros e passam a estender a mão. Interessante, né? Deixam de cobrar e passam a colaborar. É muita diferença, né? O mestre ensina que o amor é a força que mais se aproxima da essência de Deus. E essa força que devemos cultivar em nosso lar todos os dias. O casal, podemos dizer que o casal é originalmente uma só alma. Eles são originalmente uma só alma. Na eternidade espiritual, são duas metades que se reencontram para se completar. Então, existe um reencontro para que eles se completem. Essa é uma das revelações mais profundas da Seixonoye sobre o casamento. Quando compreendemos isso, passamos a tratar o outro com reverência. Porque ele ou ela é parte de nós mesmos. Se há um desentendimento, é como se estivéssemos lutando contra a nossa própria alma. Por isso, cultivar a harmonia é a forma de respeitar essa união sagrada. E volto a falar que a meditação Shinsokan nos ajuda a lembrar dessa verdade diariamente. E ao reconhecermos isso, o lar se transforma num espaço de luz e de paz. E sobre a importância do arrependimento sincero. Talvez o casamento tenha começado por impulso, por carência, ou até por pressão. Mas o mais importante agora não é o passado, é o que faremos com ele. O arrependimento verdadeiro é aquele que traz a purificação e a libertação. É olhar para trás com honestidade e decidir construir algo novo a partir dali, daqui, agora, nesse momento. Vou construir algo daqui. Mesmo que a motivação da união tenha sido superficial, né? Ano passado, a motivação da união foi muito superficial. Sempre é tempo de despertar. Somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, temos dentro de nós a capacidade de recomeçar com pureza. O Mestre nos lembra que não existe erro que não possa ser corrigido pela luz da verdade.
O casal que se arrepende sinceramente e decide caminhar com nova consciência pode ser mais feliz do que nunca. Esse recomeço é uma bênção e começa no coração de cada um. Coração de cada um. Então, a prática da meditação lar é essencial para quem deseja viver a verdade em seu lar. Ela nos conecta com Deus, com nossa essência divina, e nos ajuda a ver o outro com olhos espirituais. Quantas vezes julgamos o cônjuge pelas aparências, pelas falas ou pela atitude no momento ali, né? Mas quando meditamos, aprendemos a enxergar além. Vemos o outro como um filho de Deus perfeito, harmonioso e iluminado. Esse olhar transforma tudo. Que lindo, né? Esse olhar transforma tudo. Conflitos se dissolvem, mágoas se curam e o amor verdadeiro floresce. Que possamos fazer essa meditação um hábito diário no lar. E através dela que convidamos a luz divina a habitar entre nós. E como conclusão, devemos recomeçar com fé e amor. Meus amigos, que essa reflexão nos inspire a viver um casamento mais consciente, mais amoroso e mais espiritual. Se erramos no passado, vamos nos perdoar e recomeçar com fé. Se faltou respeito, vamos cultivar o diálogo e a escuta. Se esquecemos a missão espiritual do casamento, vamos retomá-la com alegria. Porque somos filhos de Deus e o nosso lar pode ser um reflexo do paraíso. Quando marido e mulher despertam para essa verdade, não há obstáculo, não há obstáculo que não possa ser vencido. Recomece com amor e com gratidão, com reverência pela alma com que você caminha. E que a luz de Deus ilumine cada lar aqui presente, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Um abraço a todos.